gente, boa noite, tudo bem? Voltei depois de muito tempo sem gravar. Estou com alguns problemas aí no celular e também estava com alguns problemas aí, pessoais. Tava desanimadinha. Mas eu falei, vou voltar a gravar pro canal. E hoje o vídeo que eu vou fazer é um vídeo falando... É quase uma continuação do último vídeo que eu fiz sobre sobre as crises que eu tive de pânico e tudo mais, tá? Então eu vou tentar ser breve, porque os vídeos ficaram muito longos, mas eu vi que vocês gostaram dos vídeos longos, né? Tá tendo mais visibilidade do que os outros, mas vamos lá. Gente, por que eu vou falar das crises de pânico que eu tive? Porque essa semana passei por um período de lembranças que eu tive sobre uma perda que eu tive. Então, eu comecei a dar uma olhada em algumas coisas que estavam acontecendo referente ao Setembro Amarelo, e eu vi muita gente que estava passando mais ou menos pelas mesmas coisas que eu passei. Então eu vou contar um pouquinho sobre a minha crise de pânico, o que era ela e o porquê que eu tive elas também. Se vocês lembrarem, no vídeo anterior, quando eu conto a minha história, parte 2, eu disse que eu tive essa crise de pânico no período que eu estava aqui na casa da minha mãe, após a perda da minha avó. Então, nesse período eu tive uma crise de pânico. O que eu tinha? Eu sentia medo de ficar sozinha. E eu tinha todo o tempo aquele pensamento de que alguma coisa ruim iria acontecer. Por que eu tô falando nesse assunto, gente? Porque vai fazer um mês, mais ou menos, que eu estava sem tomar remédio. Por que, Samara, você está sem tomar remédio de novo? Porque eu, teimosa, não sei onde foi a receita e eu preciso achar e comprar. Então, assim, quando você deixa de tomar remédio, o seu corpo começa a sentir falta dos medicamentos. E eu comecei a ter umas crises, porque eu tava passando alguns estresses no trabalho, né? Assim, coisas normais de quem trabalha na área que eu trabalho, que é comercial, como eu já falei. Então eu comecei a ter as mesmas sensações que eu tive quando eu tive a crise de pânico há 2 anos e pouco atrás. Eu lembro quando eu tava aqui na casa da minha mãe, tendo crise de pânico, eu tinha medo de ficar sozinha. E eu lembro um dia que eu acordei pela manhã e minha mãe saiu com a minha irmã. Uma foi trabalhar, se eu não me engano, e a outra ia sair junto, e eu falei assim, não vai. Elas só foram até, tipo, a garagem, e eu fiquei assim, com aquela agonia, aquela sensação, aquele aperto, e aquele medo. Então, assim, eu tive essas sensações de novo, esses tempos que passaram. E eu fiquei pensando, meu Deus, de novo. A sensação que eu tinha era assim, eu tava sentada na cadeira do meu trabalho, e começou a me dar formigamento, assim, nos braços, e eu ando com muita dor de cabeça por conta de estresse. Inclusive, eu fui no médico semana passada, o médico falou, tá muito estressada? Eu falei, não. Mas assim, não. Falou ainda assim, engole muito sapo. Falou umas coisas pra mim e eu fiquei refletindo, né? E aí, gente, eu tive um estalo, assim, eu tava sentada lá no computador trabalhando. Aí eu tive um estalo. Na hora veio aquela sensação, eu preciso sair correndo daqui. Era essa a sensação que eu tinha, eu tenho que sair correndo daqui. E eu respirei, contei até 10 naquela hora. E pensei, não, calma, Samara, vai passar, isso é só uma crise, você consegue, vambora. E aí fiquei, gente, naquele momento eu respirei, mas eu me tremia tanto, vocês não têm noção. Só que ninguém percebia, porque assim, a crise, ela acontece e ninguém percebe. Quem já teve ou quem já passou por isso, quem tá de fora acha que você tá normal, eu já falei isso no outro vídeo, quem tá de fora acha que você tá normal. Mas a sensação que você tem é que todo mundo tá vendo que você tá assim, tipo, meio que doida. Não sei a palavra, não é doida, né, gente? Até é chato falar, mas parece que você tá desesperada. Então, assim, é estranho. Então, eu tive isso, gente, eu pensei qual é a importância de você não parar de tomar medicamento. Gente, eu parei, como eu falei por causa disso, descuido mesmo. Eu tô com a receita, não fui na farmácia, a gente começa a ver as coisas do dia a dia, começa a colocar outras coisas em prioridade e a gente esquece de cuidar da nossa saúde. E eu não deveria ter feito isso, porque eu sou uma pessoa, eu estou em tratamento, eu não estou sem tomar remédio, eu não estou em desmame do remédio que eu tomo, então eu não posso parar. Então toda vez que eu paro, eu já sei que eu vou ter um período de crise de ansiedade, né? Ou de pânico, que foi o caso. A crise de pânico é aquela sensação que você não pode ficar sozinha, que algo ruim vai acontecer. Eu vou confessar pra vocês, e eu tô aqui bem no meu quarto, tá, gente? Minha irmã tá aqui, ó, sentada no meu cabelo. Ninguém sabe disso. Como vocês vão saber, ela vai saber agora também. Eu tava tendo pensamentos de que a qualquer momento eu ia morrer, ou alguém muito próximo de mim iria morrer. E é horrível isso. Porque você
todo dia eu acordava com aquela sensação de que alguma coisa ruim ia acontecer. E eu ficava, meu Deus, meu Deus. Desculpa. Tira essa sensação de mim. Porque eu ia trabalhar pensando que ia perder alguém. E eu sempre pensava em alguém muito especial. Por que que eu pensava que alguém ia morrer, gente? Porque quando eu tive o episódio de crise de pânico, foi 2, 3 dias após eu ter perdido a minha avó. Então, veio a mesma sensação lá atrás. Gente, alguém vai partir ou não. E eu comecei a ficar desesperada, gente. Um pensamento assim, incontrolável na nossa mente. E assim, eu nunca tinha tido mais esse tipo de pensamento desde que eu tava com a medicação. Então o vídeo ia ser só sobre a crise de pânico, mas eu vou falar um pouco do medicamento. Eu não tinha tido mais esse tipo de ataques enquanto estava tomando a medicação. E então eu percebi que falei assim, Samara, ainda não tá na hora de você parar com o medicamento. Mesmo eu tendo conversado com a minha médica, falando que o remédio da noite, eu tomo 2 remédios, tá, gente? 2 tipos de remédio. Eu tomo um durante o dia, que ele é um antidepressivo, ansiolítico. E à noite eu tenho que tomar um, que é pra poder dormir, caso eu esteja muito acelerada, pra evitar que eu tenha insônia e pra evitar que eu passe a noite toda acordada, né, gente? Porque se eu estiver muito cansada, com a mente muito acelerada, eu não durmo. Passo a noite em claro. Então a médica falou assim pra mim, Samara, vamos fazer o teste, tentar parar esse da noite? E eu falei, eu consigo, porque esse da noite eu já tava conseguindo parar, sozinha. Porque eu chegava muito cansada do trabalho, com muita coisa na cabeça, e eu cansava e dormia. Só que o do dia, era só eu parar, que foi o que aconteceu. Faz 1 mês que eu tô sem tomar ele. Foi eu parar e eu começar a ter essas crises de novo. Então, assim, é muito complicado. Eu passei esse último mês, nós, né, minha família, a gente teve uma perda de uma tia da minha mãe. E aí, eu achei que naquele momento eu ia ficar... De novo, né, gente? Faleceu alguém e a minha família ficou com medo de falar pra mim. E com medo de como seria a minha reação. Lógico que é muito triste, a gente não quer perder as pessoas. Por isso que eu digo que a minha relação com a ansiedade, com a depressão, com a crise de pânico, tem muito a ver com a perca. Eu já falei isso, perca. Seja de pessoa, seja de algo, alguma coisa. Então, a minha família ficou com medo de me contar, mas eu soube, né, muito rápido. E eu fiquei bem, teoricamente, né. Só que eu percebi, gente, que ali eu parei e falei, Samara, tratamento. E eu fixei muito nisso, porque assim, gente, tem gente que começa a medicação, e nos primeiros dias da medicação, você não vai se adaptar ali. É pelo menos 15 dias pra você se adaptar. E eu sempre pensava nisso, meu Deus, se nesses primeiros 15 dias eu não aguentar, eu vou querer parar medicamento. Foi o que aconteceu lá atrás no início. Por que eu tô falando? Gente, porque tem muita gente que conversa comigo, que fala, ai, tal medicamento não adaptou, ai, médico passou isso, e no começo eu senti isso e aquilo. Gente, é normal. Até pra mim, que já faço tratamento há 2, 3 anos, acontece isso, tá? É normal. Não pare o remédio por conta disso, porque o remédio, ele vai ajudar você a controlar isso, tá? Outra coisa que eu não estou fazendo, que eu deveria fazer, e aconselho você que pode fazer, seja presencial, seja online, terapia. A minha médica já falou pra mim, ela toda vez fala, Samara, volta a fazer terapia. Você precisa falar, você precisa colocar pra fora. Muitas vezes a gente não fala, a gente passa os problemas sozinho. E eu sou a teimosa que fala, ah, não, mas eu tô bem, sozinho. E a gente precisa falar. Então, 2 coisas importantes, gente. Associar sempre o medicamento a uma terapia. Ou a algo que você goste, sei lá, ler um livro, sair com seus amigos. Mesmo com essa pandemia, né, gente? A gente tem que tomar todo cuidado. Ir visitar sua família. Então, vou tentar finalizar o vídeo falando sobre isso. Vamos nos cuidar, tá? Às vezes a gente passa períodos na vida que a gente pensa em desistir e largar tudo. Só que eu percebi, Samara, que se eu não me cuidar, se eu não prestar atenção nesses detalhes, que o meu corpo dá, sinais que o corpo dá, eu vou ficar doente de novo, eu vou cair de novo, eu vou cair numa depressão novamente. Então, assim, se cuidem, tá? Eu deveria ter feito uma trilogia, 7 vídeos sobre a semana de Setembro Amarelo, não consegui, então sim, esse vídeo vai resumir um pouco o que eu queria falar, tá? Então, gente, esse é o meu recado sobre os medicamentos. Não parem sem que os médicos peçam, tá bom? Então, obrigada por todo mundo que me acompanha. Quem quiser deixar pergunta aqui, pode deixar. E me siga nas redes sociais, tá bom? Uma boa noite pra todo mundo. E eu desejo que vocês todos continuem se cuidando e se amando.